essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. As leis devem existir para defender as maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. E reafirmo meu compromisso aqui. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Entre as duas vagas que terei direito a indicar para o Supremo, um será terrivelmente evangélico. O Bolsonaro participou ontem de um culto evangélico na Câmara dos Deputados. E num dos pontos ali, ele disse que dentre os 2 possíveis ministros do Supremo Tribunal que ele terá direito de indicar, possivelmente ele vai indicar 2 ministros, ele disse que um deles será terrivelmente cristão. E eu passei o dia ontem pensando o que esse terrivelmente pode indicar, porque isso aqui não é uma boa atribuição, né? O que terrivelmente quer dizer? Semana passada eu fiz um vídeo para a Carta Capital falando sobre esse caráter messiânico do governo Bolsonaro, né? De atribuir ao Bolsonaro, a figura dele, alguém divino, sagrado, que vai mudar os rumos do Brasil. Inclusive, ao apresentar o Bolsonaro ontem na Câmara, o ministro do Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni, disse o seguinte aqui: aqui está o eleito, simples, alegre, humilde e, sobretudo, temente a Deus. Então, o que você percebe é que existe um segmento na sociedade brasileira que vê no Bolsonaro, de fato, alguém eleito, escolhido por Deus para governar o Brasil. E só esse fato já é por si próprio bastante preocupante, terrivelmente preocupante. Que haja pessoas que olhem o Bolsonaro, esse sujeito incompetente, inepto, grotesco, uma aberração, e veja nele um escolhido de Deus, é, sabe, por si próprio bastante assustador. A gente sabe o que o Bolsonaro pensa em relação a essa questão evangélica aí. Ele já disse anteriormente, né, que sem essa conversinha de Estado laico é um Estado cristão. Ele depois disse em algum momento que o Estado é laico, mas eu sou cristão. E nessa fala, ontem também, ele disse a mesma coisa, que embora o Estado seja laico, nós somos cristãos. E boa parte do suporte que o Bolsonaro ainda possui vem do segmento dos evangélicos e vem dos fundamentalistas religiosos. Talvez ainda sigam o Bolsonaro justamente porque vem nele um escolhido de Deus. Mas eu fico pensando qual é o sentido de escolher um ministro para o Supremo que seja terrivelmente evangélico. Por que não pode ser terrivelmente umbandista? Por que não pode ser terrivelmente ateu? Por que não pode ser terrivelmente católico, ou terrivelmente espírita, ou terrivelmente muçulmano? Por que tem que ser terrivelmente evangélico? Porque ser terrivelmente evangélico não dá o maior senso de justiça para essa pessoa. O ministro do Supremo não vai tomar decisões para os evangélicos. É uma decisão para todos os brasileiros. Alguém não precisa ser religioso para ser justo. Alguém não precisa ser cristão para ser justo. Alguém não precisa ser evangélico para ser justo. Aliás, nesse momento eu acho que é o oposto, na verdade. Você vê pessoas ali que são extremamente religiosas, ultraconservadoras, ultra-religiosas, e que são completamente injustas e intolerantes. Isso é algo que eu tenho denunciado aqui, vídeo após vídeo, dessa hipocrisia de pessoas que acham que são justas e são intolerantes e repletas de ódio. Então, ter um ministro no Supremo terrivelmente evangélico, não apenas não é uma garantia de que será mais justa essa pessoa, como pode ser realmente enviesada e ter uma visão completamente conservadora e retrógrada dos costumes, da justiça, da moral. Dificilmente um ministro terrivelmente evangélico votaria a favor da criminalização da homofobia, por exemplo, que foi uma conquista do Supremo. Criminalização essa que afetaria o Bolsonaro, que é um homofóbico, processado e que perdeu já, inclusive foi condenado a pagar R$150 mil de indenização por homofobia. Ou seja, é um presidente homofóbico e que, se pudesse, comporia todo o seu governo de pessoas também com o mesmo viés religioso dele. Não sei, não dá pra dizer que é religioso isso, mas sinceramente com o viés retrógrado dele, antiquado, obscurantista. Nesse ponto em particular aqui, eu quero voltar à frase dele, que tem tudo a ver com isso, que governaria para as maiorias, não para as minorias, que as minorias deveriam se curvar ou simplesmente desaparecer, se adequar. Porque essa fala dele está intimamente vinculada a essa noção de um Estado cristão, como ele diz, né? Como a maioria no Brasil é cristã, portanto, ele vai governar para os cristãos, o resto que se lasca. E essa é uma visão completamente equivocada do que é democracia. Na verdade, quando você pensa, por exemplo, na Revolução Americana, né, dos pais fundadores dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin, o John Adams,
eram pessoas que temiam tremendamente a democracia nesse sentido da ditadura da maioria. Porque democracia não é isso. A democracia não é que a maioria votou, portanto a minoria agora tem que desaparecer ou se calar. Não. Isso é uma ditadura da maioria. Eu estou lendo um livro agora muito interessante chamado O Povo contra a Democracia, do Yascha Mounk, no qual ele fala sobre como a democracia que a gente entende no mundo ocidental hoje é uma democracia liberal. Por quê? Democracia, em parte porque você tem a votação da maioria, né? Você tem a população votando, escolhendo seus representantes, portanto a vontade da maioria prevalece. E por outro lado, liberal, porque parte dos princípios liberais filosóficos, né? De defesa das liberdades individuais. Portanto, defesa da propriedade, portanto, defesa da liberdade de expressão, defesa da liberdade de culto, ou seja, defesa de certas liberdades que seriam naturais dos seres humanos. Então, quando você tem uma democracia liberal, você tem a defesa de dois valores essenciais: o voto da maioria, o voto do povo, e a defesa das liberdades individuais constitucionais dessas pessoas. Esses dois elementos, às vezes, colidem, às vezes entram em choque. Porque o liberalismo, ele nem sempre é democrático. Muitas vezes o Supremo Tribunal tem que tomar uma decisão que seja liberal, que seja justa, correta, mas que não foi escolhido pelo povo. E se você tem uma maioria, por exemplo, de evangélicos fundamentalistas, possivelmente esse grupo democrático, né, for pensar, esse grupo de maioria de pessoas aqui, possivelmente essas pessoas não querem que umbandistas tenham direitos, ou que ateus tenham direitos. Nem sempre o desejo da maioria é um desejo benéfico para todo o grupo. Às vezes o desejo da maioria viola direitos de uma minoria. Portanto, cabe ao Estado de Direito, cabe a esse aspecto liberal das democracias, proteger direitos de minorias também. E quando você tem um político populista como o Bolsonaro, um político antidemocrático, em certo sentido, nesse sentido de democracias liberais, ou talvez tão democrático que ele acha que a voz do povo, a voz da maioria, deve suprimir as minorias, surge aquilo que o Yascha Mounk chama de democracias não liberais, que teria como modelo, por exemplo, nesse momento agora, o Orbán na Hungria, que é democrático porque as pessoas votaram no Orbán, é a maioria decidindo, mas ao mesmo tempo viola o Estado de Direito, viola essas liberdades constitucionais. Como a maioria é cristã, portanto a gente vai agora reprimir muçulmanos, ou vai reprimir ateus, ou vai reprimir qualquer um que tenha uma religião que seja que contrarie os dogmas cristãos. O Yascha Mounk também apresenta outras variações, né, que seria a outra face da moeda disso para Yascha Mounk é o que ele chama de liberalismo antidemocrático. Por exemplo, você tem a Comissão Europeia que não foi eleita, é um grupo de burocratas, um grupo de pessoas que foram postas lá, que tomam muitas decisões que influenciam nos rumos dos países que compõem a União Europeia. Então você tem uma organização supranacional que não foi eleita, que não representa a voz do povo, mas que representa direitos, que defende os direitos dessas pessoas. Então você teria um liberalismo antidemocrático, em oposição a uma democracia não liberal ou iliberal, como chama Yascha Mounk. Por fim, você tem autoritarismo, né, que seria, por exemplo, Putin na Rússia, que não defende nem os direitos e nem respeita a maioria. Então você tem 4 modelos políticos que você observa agora, que são as democracias liberais, que estão em crise pelo mundo, que é o modelo que a gente defende, que está em crise. Você tem a democracia iliberal, que seria agora esse populismo do Orbán, e que você vê refletido, por exemplo, no próprio Trump ou no Bolsonaro, que é uma democracia, que é o voto da maioria. A população escolhe um eleito, né, um messias, e a partir disso esse eleito acha que ele pode suprimir direitos de minorias, pessoas que não votaram nele. Você tem esse liberalismo antidemocrático, que são organizações supranacionais que não foram escolhidas pelo povo, e que visam resguardar esses direitos dessas pessoas, e por fim você tem autoritarismo. Puro e simples, o mais tradicional de todos, que é sem direitos e sem democracia. O grande problema para o Yascha Mounk, né, é que geralmente as democracias iliberais, elas tendem a se corroer também e depois virar autoritarismo explícito. Você começa violando direitos de minorias, você começa violando direitos de pessoas que não concordam com esse governo, que não concordam com as pautas desse governo, e depois disso, para descambar para um Estado sem direitos e sem democracia também, é um passo. Então aqui, para ligar as pontas desse vídeo, quando o Bolsonaro diz que ele quer um ministro no Supremo terrivelmente evangélico, isso é a porta de entrada para uma noção de democracia iliberal. Você vai ter alguém no Supremo que vai representar a voz da maioria, que vai representar a voz do eleitorado do Bolsonaro e que não necessariamente vai respeitar direitos de minorias, daqueles que não votaram no Bolsonaro. Quando o Bolsonaro fala que as minorias se curvam ou simplesmente desaparecem, é justamente isso que ele fala. É de um Estado no qual apenas a maioria evangélica, católica ou cristã, ou supostamente cristã, tem voz. O resto deve se calar ou desaparecer.
E isso no aspecto religioso, porque também abrange o aspecto político. Se você é oposição política, por exemplo, e isso tem sido feito de maneira sistemática também, de criar uma retórica de criminalização da oposição, se você for oposição ao Bolsonaro, você se cala ou desaparece. E esse desaparecer é que é o problema, né? Porque como é que você desaparece de um país? Ou você opta voluntariamente para se mudar para outro país, ou o Estado tem que dar cabo de você. É fácil também extrapolar essa lógica e pensar em como o Estado dá cabo de você. A Alemanha nos anos 40 encontrou uma solução muito boa para isso. Era justamente para isso que servia campo de concentração e de extermínio. Então, é indiferente se o Bolsonaro é cristão ou não, se ele é muçulmano ou não, se ele é espírita ou não. O Estado é laico e deve continuar assim. Justamente porque num país como o Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes, você tem todo tipo de pessoas de todo tipo de vertentes religiosas. Não é porque a maioria é cristã, ou a maioria é católica ou evangélica, ou o que quer que seja, não é porque há uma maioria que as minorias devem deixar de existir também. Nesse caso do ministro do Supremo, não é porque alguém é evangélico que ele é mais justo, será mais competente para aquele cargo. A escolha de ministro do Supremo deve passar por questões de competência, de um histórico, de uma carreira que faça jus a esse cargo. Não importa se o ministro do Supremo é evangélico, católico, umbandista ou o que quer que seja, não importa. O importa é que ele seja competente e justo e faça bem o trabalho dele. E como disse o Bolsonaro ali, ele vai ter 2 vagas, possivelmente, né, que ele vai poder indicar. Uma dessas vagas tinha sido prometida para o Sérgio Moro, mas aparentemente eu acho que essa vaga agora está aberta. Talvez não caia no colo do Moro como se imaginava. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aqui. O que quer dizer um ministro terrivelmente evangélico? O que isso quer dizer? Se para vocês isso aponta realmente para uma passagem para uma democracia iliberal, como propõe o Yasha Monk, de um governo que defende o voto da maioria, que defende a vontade da maioria, e isso em detrimento dos direitos das minorias. E como isso te afetaria de algum modo? Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!